Você chegou ao fim deste domingo carregando algo que não contou para ninguém. Talvez o seu corpo esteja cansado, mas talvez seja a sua alma que esteja mais cansada ainda. Cansada de pensar, cansada de esperar, cansada de tentar ser forte, cansada de sorrir quando por dentro só queria descansar, cansada de cuidar de todos e sentir que ninguém percebe o peso que você carrega, cansada de repetir para si mesmo que vai ficar tudo bem, enquanto existe uma parte do seu coração perguntando: Senhor, até quando? E se esta oração apareceu para você nesta noite de domingo, escute com atenção. Não é por acaso. Talvez Jesus tenha visto você caminhando por dentro como uma ovelha cansada, afastada não porque deixou de amar a Deus, mas porque se feriu, porque se cansou, porque a semana pesou, porque a vida fez barulho demais, porque as preocupações foram se acumulando, porque você tentou continuar mesmo sem forças. E hoje, nesta noite, o bom pastor não veio cobrar passos de você. Ele veio carregar você. Há momentos em que Deus não pede que você corra, não pede que você prove força, não pede que você tenha todas as respostas. Há momentos em que Deus apenas se aproxima e diz: Filho, deixa eu te carregar. Filha, deixa eu te carregar. Você caminhou muito, você lutou muito, você suportou muito. Agora descansa nos meus ombros. Respire fundo, solte devagar, não tenha pressa. Esta oração é para quem está cansado demais para explicar, para quem chega ao domingo à noite pensando na segunda-feira com um aperto no peito, para quem queria começar a semana com esperança, mas sente medo, para quem está preocupado com a família, com o trabalho, com a saúde, com as contas, com os filhos, com os pais, com o futuro, com aquilo que ainda não se resolveu. E antes que a noite avance, antes que a ansiedade tente se deitar com você, antes que o medo do amanhã ocupe o seu travesseiro, Jesus quer te tomar nos braços, como o pastor toma nos ombros a ovelha cansada. Não porque ela mereceu, mas porque ela pertence a Ele. E você pertence a Deus. Mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo confuso, mesmo silencioso, mesmo sem saber rezar como antes, você pertence a Deus. Por isso, antes de começarmos, escreva nos comentários com fé: Jesus, carrega-me nos teus ombros. Escreva como uma entrega. Escreva como quem não aguenta mais caminhar sozinho. Escreva como quem diz: Senhor, eu tentei, eu caminhei, eu lutei, mas agora preciso descansar em Ti. Escreva: Jesus, carrega-me nos teus ombros. E eu quero te pedir algo muito importante, com todo o coração. Se você está ouvindo esta oração pela televisão, pelo celular, pelo computador ou por qualquer aparelho, inscreva-se agora neste canal e ative o sininho. Eu te peço isso não como propaganda. Eu te peço como parte desta missão de fé, porque todos os dias nós publicamos orações para pessoas que estão tentando continuar. Pessoas que acordam cansadas, pessoas que dormem preocupadas, pessoas que carregam a família nas costas, pessoas que choram em silêncio, pessoas que precisam ouvir uma palavra de Deus no momento certo. E talvez a próxima oração seja exatamente a resposta que Deus quer colocar no seu coração. A sua inscrição fortalece esta missão. Ela ajuda este canal a continuar levando oração para dentro de casas cansadas, quartos silenciosos, corações feridos e famílias que precisam de paz. Ative o sininho para não perder a oração diária. Deixe também o seu like neste vídeo. Esse gesto simples ajuda esta oração a alcançar mais vidas. Talvez, por causa do seu like, esta oração chegue a uma pessoa que está neste domingo à noite sem forças, a uma mãe que não sabe mais o que fazer, a um pai que carrega preocupações sozinho,
a um jovem perdido, a alguém doente, a alguém ansioso, a alguém que precisa ouvir. Você não precisa caminhar sozinho. Jesus ainda carrega a ovelha cansada. Compartilhe esta oração com alguém que precisa descansar em Deus. O seu compartilhamento pode ser o caminho que Deus usará para tocar uma pessoa que sofre em silêncio. Agora, com o coração aberto, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, bom pastor da minha vida, nesta noite de domingo, quando o dia começa a terminar, quando a semana nova se aproxima, quando a casa vai ficando mais silenciosa, quando o coração começa a pensar no amanhã, eu me coloco diante de Ti. Eu venho como estou. Não venho fingindo força. Não venho escondendo cansaço. Não venho tentando parecer bem. Eu venho como ovelha cansada. Venho com os passos pesados. Venho com a alma cheia de marcas. Venho com preocupações que ninguém viu. Venho com medos que eu não consegui dizer. Venho com perguntas que ainda não encontraram resposta. Venho com o coração precisando de descanso. Senhor, eu caminhei até aqui. Passei por dias difíceis. Passei por pensamentos pesados. Passei por momentos em que precisei respirar fundo para não desabar. Passei por conversas que me cansaram, por silêncios que doeram, por responsabilidades que pesaram, por preocupações que insistiram em voltar. E agora, nesta noite, eu não quero entrar na nova semana carregando tudo sozinho. Eu não quero deitar com o peso inteiro sobre meus ombros. Eu não quero fingir que dou conta de tudo. Eu quero me deixar carregar por Ti. Jesus, carrega-me nos Teus ombros. Carrega minha alma cansada. Carrega meu coração ferido. Carrega minha mente preocupada. Carrega meu corpo esgotado. Carrega minhas decisões. Carrega minha família. Carrega meus medos. Carrega meu futuro. Carrega aquilo que eu já não consigo sustentar com minhas próprias forças. Porque eu reconheço, Senhor, eu não sou o pastor. Eu sou a ovelha. Eu não preciso controlar todos os caminhos. Eu preciso confiar em quem me conduz. Eu não preciso enxergar todos os passos. Eu preciso reconhecer Tua voz. Eu não preciso ser invencível. Eu preciso permanecer perto de Ti. Senhor Jesus, talvez eu tenha tentado ser forte por tempo demais. Forte para a família, forte para o trabalho, forte para os filhos, forte para os pais, forte para quem depende de mim, forte para não preocupar ninguém, forte para não demonstrar fraqueza, forte para continuar mesmo cansado. Mas diante de Ti, eu posso parar. Diante de Ti, eu posso respirar. Diante de Ti, eu posso dizer: Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, eu preciso ser carregado. E eu sei que o Senhor não despreza esse pedido, porque o Teu coração é manso, o Teu olhar é compassivo. As Tuas mãos não empurram a ovelha ferida. As Tuas mãos levantam. As Tuas mãos curam. As Tuas mãos carregam. Bom pastor, aproxima-te de mim nesta noite. Aproxima-te sem pressa. Aproxima-te com ternura. Aproxima-te como quem conhece cada ferida. Aproxima-te como quem sabe exatamente onde eu me machuquei. Aproxima-te como quem não veio perguntar por que caí, mas veio me levantar. Senhor, há feridas nos meus pés espirituais, feridas de caminhos difíceis, feridas de decisões que me cansaram, feridas de esperas longas, feridas de decepções, feridas de palavras que ouvi, feridas de lutas que atravessei em silêncio. E talvez eu continue caminhando, mas mancando por dentro. Talvez ninguém perceba. Talvez eu ainda cumpra minhas tarefas. Talvez eu ainda responda mensagens. Talvez eu ainda trabalhe. Talvez eu ainda cuide dos outros.
Mas tu sabes, Senhor, tu sabes onde dói. Tu sabes onde perdi forças. Tu sabes onde a alma começou a ficar pesada. Tu sabes onde eu quase parei. Por isso, nesta noite, eu te peço, toca minhas feridas, lava minhas marcas, cura aquilo que o caminho machucou. E se eu não tiver forças para caminhar, carrega-me, Jesus, carrega-me para longe da ansiedade, carrega-me para longe do medo, carrega-me para longe da culpa, carrega-me para longe da confusão, carrega-me para longe da tristeza que tenta me prender. Carrega-me para longe das vozes que dizem que eu não vou conseguir. Carrega-me para longe da sensação de abandono. Carrega-me para perto da tua paz. Senhor, neste domingo à noite, eu entrego a semana que passou. Entrego as alegrias, entrego as dores, entrego as conversas, entrego as preocupações, entrego o que consegui fazer, entrego o que não consegui, entrego o que ficou pendente, entrego o que me deixou cansado, entrego o que me feriu, entrego o que eu ainda não entendi. Recebe tudo, porque eu não quero levar o peso antigo para a semana nova. Eu não quero entrar na segunda-feira como quem já perdeu a força antes de começar. Eu quero entrar carregado por ti, guiado por ti, protegido por ti, conduzido por ti. Senhor, prepara minha nova semana. Vai à frente dos meus passos. Vai à frente do meu trabalho. Vai à frente dos meus compromissos. Vai à frente das minhas decisões. Vai à frente das minhas conversas. Vai à frente da minha casa. Vai à frente da minha família. Vai à frente das minhas preocupações. Antes que eu chegue, que a tua presença já esteja. Antes que eu enfrente, que a tua graça me sustente. Antes que eu precise decidir, que a tua luz me ilumine. Antes que eu me canse, que tua força me visite. Bom pastor, não permitas que eu caminhe sozinho nesta semana. Não permitas que a pressa me roube a oração. Não permitas que a ansiedade me faça esquecer tua voz. Não permitas que os problemas me convençam de que estou abandonado. Não permitas que eu confunda cansaço com derrota. Não permitas que eu confunda demora com esquecimento. Não permitas que eu confunda silêncio com ausência. Porque mesmo quando eu não sinto, tu estás. Mesmo quando eu não vejo, tu conduzes. Mesmo quando eu não entendo, tu cuidas. Mesmo quando eu estou fraco, tu me carregas. Jesus, há algo dentro de mim que precisa descansar. Não apenas dormir. Descansar. Porque há pessoas que dormem muitas horas, mas acordam com a alma pesada. Há pessoas que se deitam, mas continuam carregando tudo por dentro. Há pessoas que fecham os olhos, mas a mente continua correndo. Há pessoas que passam a noite lutando com pensamentos. E talvez eu seja uma delas. Por isso, Senhor, eu te peço, dá-me descanso verdadeiro. Descanso que vem da confiança. Descanso que vem da entrega. Descanso que vem da certeza de que o pastor está comigo. Descanso de quem sabe que não precisa resolver tudo nesta noite. Descanso de quem sabe que Deus trabalha enquanto o filho descansa. Descanso de quem sabe que o amanhã também está nas tuas mãos. Senhor, eu entrego o medo da segunda-feira. Entrego a ansiedade pelo que vai acontecer. Entrego as cobranças que já começaram na minha mente. Entrego as contas. Entrego o trabalho. Entrego as reuniões. Entrego as conversas difíceis. Entrego as responsabilidades. Entrego os compromissos. Entrego o medo de não dar conta. Entrego o medo de falhar. Entrego o medo de faltar. Entrego tudo nas tuas mãos. Jesus, eu não quero que a preocupação seja meu pastor. Eu não quero que o medo conduza meus passos. Eu não quero que a pressa governe minha semana.
Eu não quero que a ansiedade escolha por mim. O meu pastor és tu. A tua voz me conduz. A tua mão me sustenta. O teu amor me carrega. Senhor, se durante esta semana eu sentir que estou caindo de novo no peso, lembra-me desta oração. Lembra-me que posso parar e dizer: Jesus, carrega-me. Lembra-me que não preciso ser forte o tempo todo. Lembra-me que posso pedir ajuda. Lembra-me que posso rezar em qualquer lugar. Lembra-me que tua presença não está distante. Lembra-me que tu conheces o meu nome. Lembra-me que a ovelha cansada não é abandonada. Ela é procurada. Ela é encontrada. Ela é levantada. Ela é carregada. Pai amado, eu peço agora pela minha família, porque muitas vezes o meu cansaço não é só meu. Eu carrego preocupações por quem amo. Carrego medo por quem está longe. Carrego cuidado por quem está doente. Carrego angústia por quem está perdido. Carrego dores que nem sempre são minhas, mas que pesam em mim porque eu amo. Senhor, toma minha família nos teus braços. Carrega também aqueles que eu não consigo carregar. Cuida de quem eu não consigo cuidar. Protege quem eu não consigo proteger. Alcança quem eu não consigo alcançar. Fala com quem não me escuta. Cura quem eu não consigo curar. Toca os corações que eu coloco diante de ti. Bom pastor, carrega minha família. Carrega os filhos cansados. Carrega os pais preocupados. Carrega os casais feridos. Carrega os idosos esquecidos. Carrega os jovens confusos. Carrega os doentes. Carrega os desempregados. Carrega quem está com medo do futuro. Carrega quem se sente sozinho. Carrega quem perdeu a vontade de rezar. Carrega quem está distante da fé. Carrega quem se perdeu em caminhos que tiram a paz. Senhor, se houver alguém da minha família como uma ovelha perdida, vai buscar. Se houver alguém ferido, cura. Se houver alguém cansado, carrega. Se houver alguém endurecido, chama com ternura. Se houver alguém triste, consola. Se houver alguém tomado pela ansiedade, acalma. Se houver alguém dormindo com medo, protege. Se houver alguém começando a semana sem esperança, derrama luz. Jesus, eu te entrego cada nome, cada rosto, cada história, cada silêncio, cada dor escondida. Que ninguém da minha família caminhe sozinho. Que ninguém da minha casa se sinta abandonado. Que ninguém entre nesta nova semana sem a tua bênção. Senhor, eu te peço também por quem cuida de muita gente, por quem é sempre procurado, por quem sempre resolve, por quem sempre escuta, por quem sempre ajuda, por quem sempre segura a casa, por quem sempre diz, deixa comigo, mas por dentro está exausto. Bom pastor, cuida de quem cuida, carrega quem carrega todos, abraça quem abraça os outros e depois fica sozinho. Fortalece quem parece forte, mas está cansado por dentro. Mostra que essa pessoa também é ovelha, também precisa ser cuidada, também precisa descansar, também precisa ser carregada. Senhor, às vezes eu me sinto culpado por cansar, como se cansar fosse falta de fé, como se pedir descanso fosse fraqueza, como se não dar conta de tudo fosse fracasso. Mas hoje eu entendo, até a ovelha que pertence ao pastor se cansa, e quando ela se cansa, o pastor não a descarta, ele a carrega. Por isso eu rejeito a culpa que me impede de descansar. Rejeito a ideia de que preciso resolver tudo sozinho. Rejeito a mentira de que Deus só me ama quando estou forte. Rejeito o pensamento de que meu valor depende da minha produtividade. Eu sou amado porque sou filho. Sou amada porque sou filha. Sou cuidado porque pertenço a Deus. E o amor do bom pastor não diminui quando eu estou fraco. Pelo contrário, é na minha fraqueza que ele se aproxima com mais ternura. Senhor Jesus,
Nesta noite, eu quero me deixar encontrar. Se eu me escondi no medo, encontra-me. Se eu me escondi na correria, encontra-me. Se eu me escondi no silêncio, encontra-me. Se eu me escondi atrás de um sorriso, encontra-me. Se eu me escondi na dureza, encontra-me. Se eu me escondi no orgulho de dizer que está tudo bem, encontra-me. Se eu me escondi porque tive vergonha da minha fraqueza, encontra-me. E quando me encontrares, não me deixes fugir. Segura-me com teu amor. Levanta-me com tua misericórdia. Carrega-me com tua força. Conduz-me de volta ao descanso. Senhor, há pessoas que estão ouvindo esta oração agora e sentem que não têm mais palavras. A oração delas virou suspiro. A fé delas ficou pequena. A esperança delas está cansada. Mas tu entendes até um suspiro. Tu escutas até uma lágrima. Tu acolhes até uma oração sem forma. Então, por essas pessoas eu peço. Carrega-as, Jesus. Carrega quem não consegue mais pedir. Carrega quem perdeu as palavras. Carrega quem está cansado de explicar. Carrega quem está tentando recomeçar. Carrega quem chegou ao domingo à noite com o coração apertado. Carrega quem teme a nova semana. Carrega quem precisa de paz antes de dormir. Senhor, nesta noite eu me entrego como estou. Não como gostaria de estar. Não como os outros imaginam que estou. Não como tento parecer, mas como estou de verdade. Com minha fé e minhas dúvidas. Com minha esperança e meu cansaço, com meu amor e minhas feridas, com minha vontade de seguir e meu medo de cair. Recebe-me assim e carrega-me assim, porque o pastor não espera a ovelha se curar sozinha para depois carregá-la. Ele carrega para curar, ele levanta para restaurar, ele aproxima para devolver vida. Bom pastor, coloca-me sobre teus ombros. Leva-me para longe dos perigos. Leva-me para longe das vozes que me confundem. Leva-me para longe dos pensamentos que me enfraquecem. Leva-me para perto da tua paz. Para perto da tua palavra. Para perto da tua presença. Para perto da confiança. Para perto do amor do Pai. Senhor, eu quero descansar no teu coração. Quero que esta noite seja diferente. Não uma noite de preocupação, mas uma noite de entrega. Não uma noite de medo, mas uma noite de confiança. Não uma noite de pensamentos repetidos, mas uma noite de paz. Não uma noite em que entro na semana sentindo que preciso vencer tudo sozinho, mas uma noite em que eu digo: Jesus vai comigo. Jesus me conduz. Jesus me carrega. Jesus prepara o caminho. Jesus conhece o meu nome. Jesus sabe onde estou. Jesus não me abandonará. Agora, meu irmão, minha irmã, coloque a mão sobre o coração, se puder, e repita devagar: Jesus, eu estou cansado. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, carrega-me nos teus ombros. Jesus, guia minha semana. Jesus, protege minha família. Jesus, acalma meu coração. Jesus, eu confio em ti. Respire. Deixe essa oração entrar fundo. Talvez você não precise resolver tudo agora. Talvez o que Deus esteja pedindo nesta noite seja simplesmente isso. Pare de tentar carregar sozinho o que o bom pastor quer carregar com você. Pare de se tratar como se fosse abandonado. Pare de ouvir a voz da ansiedade como se ela fosse verdade. A verdade é esta: Jesus te vê, Jesus te chama, Jesus te encontra, Jesus te carrega. E se esta oração está falando com você, escreva nos comentários: Jesus, carrega-me nos teus ombros. Escreva também o nome de alguém cansado que precisa ser carregado por Deus. Pode ser alguém da sua família, pode ser um amigo, pode ser você mesmo. Coloque esse nome como uma entrega. E mais uma vez, eu te peço com carinho e com fé: inscreva-se neste canal, ative o sininho.
Nós publicamos orações todos os dias para que você não caminhe sozinho. A sua inscrição fortalece esta missão. O seu like ajuda esta oração a alcançar outras ovelhas cansadas. Pessoas que talvez estejam procurando uma palavra antes de dormir. Pessoas que talvez estejam entrando na semana sem força. Pessoas que talvez precisem ouvir que Jesus ainda carrega quem não consegue caminhar. Deixe o like agora. Compartilhe esta oração com alguém que precisa descansar em Deus neste domingo à noite. Porque uma oração compartilhada pode ser o abraço de Deus chegando a alguém no momento certo. Agora permaneça comigo. A oração continua. O bom pastor ainda está perto. A noite ainda está sendo entregue. E a ovelha cansada ainda está aprendendo a descansar nos ombros de Jesus. E a ovelha cansada ainda está aprendendo a descansar nos ombros de Jesus. Porque descansar em Deus também se aprende. Não é automático. Não é fácil para quem passou a vida tentando controlar tudo. Não é simples para quem se acostumou a resolver problemas sozinho. Não é rápido para quem foi ferido e precisou levantar sem que ninguém percebesse. Às vezes, Senhor, eu digo que confio, mas continuo segurando tudo nas minhas mãos. Digo que entrego, mas logo depois recolho de volta a preocupação. Digo que descanso, mas minha mente continua correndo. Digo que creio, mas meu coração ainda treme diante do amanhã. Por isso, nesta noite de domingo, eu te peço, ensina-me a descansar. Ensina-me a ser carregado. Ensina-me a aceitar o teu cuidado. Ensina-me a não sentir vergonha da minha fraqueza. Ensina-me a não transformar cansaço em culpa. Ensina-me a não acreditar que preciso ser forte o tempo inteiro. Porque há uma ternura profunda no teu coração, Jesus. Uma ternura que o mundo não entende. O mundo valoriza quem corre, quem produz, quem vence, quem não para, quem aguenta, quem suporta, quem não demonstra dor. Mas o teu evangelho revela outro caminho. O caminho da ovelha que se deixa conduzir. O caminho do coração que escuta. O caminho da alma que se permite descansar. O caminho de quem entende que ser amado por Deus não depende de desempenho. Não depende de perfeição. Não depende de força constante. Depende de pertencer. E eu pertenço a Ti, Senhor. Mesmo quando estou cansado, mesmo quando estou confuso, mesmo quando estou frágil, mesmo quando estou sem palavras, mesmo quando chego ao domingo à noite com o coração apertado, eu pertenço a Ti, Senhor Jesus. Nesta noite, eu te peço que passes pelas áreas da minha vida onde estou tentando caminhar mancando. Passa pela minha vida espiritual. Talvez eu tenha rezado pouco. Talvez eu tenha me distraído demais. Talvez eu tenha deixado a fé para depois. Talvez eu tenha ido me afastando sem perceber. Talvez eu tenha sentido saudade de uma intimidade contigo, mas não soube como voltar. Bom pastor, não me rejeites pela minha distância. Chama-me, aproxima-me, carrega-me de volta. Leva-me para perto da tua palavra. Leva-me para perto da oração. Leva-me para perto dos sacramentos. Leva-me para perto da tua presença. Leva-me para perto daquilo que alimenta minha alma. Porque uma ovelha cansada precisa de alimento, precisa de água, precisa de descanso, precisa de cuidado. E a minha alma precisa de Ti. Senhor, passa também pela minha vida emocional. Há sentimentos que eu não organizei. Há dores que eu empurrei para frente. Há mágoas que eu tentei ignorar. Há medos que se tornaram rotina. Há irritações que são apenas cansaço disfarçado. Há silêncios que escondem feridas. Há lágrimas que eu segurei por muito tempo. Jesus, toca tudo isso. Toca minha ansiedade. Toca minha tristeza.
Toca minha insegurança. Toca minha sensação de abandono. Toca minhas preocupações repetidas. Toca minha dificuldade de descansar. Toca os lugares onde eu me sinto sozinho. Toca as noites em que meu coração parece mais pesado e derrama paz. Uma paz que não dependa de tudo estar resolvido. Uma paz que não dependa de notícias boas. Uma paz que não dependa de controle. Uma paz que nasça da certeza de que estou nos teus ombros. Senhor, passa pela minha família, porque muitas vezes meu maior cansaço nasce do amor. Eu me canso porque amo. Me preocupo porque amo. Sofro porque amo. Tenho medo por quem amo. Carrego no coração pessoas que talvez nem saibam o quanto eu rezo por elas. Tu sabes, Senhor. Tu conheces cada nome. Conheces cada rosto. Conheces cada dor que minha família carrega. E nesta noite eu te peço, carrega minha família nos teus ombros. Carrega os que estão perto. Carrega os que estão longe. Carrega quem está doente. Carrega quem está sem direção. Carrega quem se afastou de Deus. Carrega quem perdeu a paz. Carrega quem não consegue dormir. Carrega quem está preocupado com dinheiro. Carrega quem está com medo da semana. Carrega quem está cansado de lutar. Carrega quem já não sabe pedir ajuda. Bom pastor, entra na minha casa. Entra nesta noite de domingo. Entra antes da segunda-feira chegar. Entra antes das cobranças. Entra antes das mensagens. Entra antes das tarefas. Entra antes das preocupações. E abençoa esta casa. Que esta casa não entre na semana dominada pelo medo. Que esta casa não entre na semana pesada de ansiedade. Que esta casa não entre na semana sem oração. Que esta casa seja guardada. Que esta casa seja protegida. Que esta casa seja conduzida por ti. Senhor, se há conflitos dentro da minha família, acalma. Se há mágoas, cura. Se há orgulho, quebra com amor. Se há palavras duras, ensina-nos a falar com mansidão. Se há distância, abre caminhos de reconciliação. Se há silêncio pesado, coloca paz. Se há cansaço entre nós, renova. Se há preocupação financeira, traz providência. Se há doença, derrama consolo e força. Se há alguém perdido, chama pelo nome. Não permitas, Senhor, que a nossa casa se disperse. Não permitas que cada um sofra sozinho no próprio canto. Não permitas que o medo seja maior que a fé. Não permitas que a pressa roube a nossa ternura. Faz da nossa casa um lugar onde a ovelha cansada possa descansar. Um lugar onde a oração tenha espaço. Um lugar onde tua presença seja convidada. Um lugar onde tua paz permaneça. Jesus, eu te entrego agora os pesos que herdei da semana. As preocupações que começaram pequenas e ficaram grandes. As palavras que ouvi e ainda ecoam. As pendências que ficaram abertas. As responsabilidades que se acumularam. Os problemas que não consegui resolver. As frustrações que tentei disfarçar. Os pensamentos de medo que me acompanharam. Eu entrego tudo. E peço que o Senhor não me deixe entrar na nova semana com o coração sobrecarregado. Limpa meu interior. Alivia minha alma. Desfaz os nós que se formaram dentro de mim. Tira dos meus ombros o que não me pertence. Mostra-me o que devo fazer. Mostra-me o que devo esperar. Mostra-me o que devo entregar. Mostra-me o que preciso deixar de carregar. Porque às vezes, Senhor, eu carrego pesos que o Senhor nunca me pediu para carregar. Carrego o controle sobre pessoas. Carrego a culpa pelo que não depende de mim. Carrego medos de situações que ainda nem aconteceram. Carrego exigências que eu mesmo criei. Carrego expectativas dos outros. Carrego pressões. Carrego pensamentos repetidos. Carrego uma ideia falsa
de que se eu parar, tudo desmorona. Mas hoje eu quero lembrar: o mundo não está nas minhas mãos. A minha casa não está apenas nas minhas mãos. O meu futuro não está apenas nas minhas mãos. Tudo está nas tuas mãos, e as tuas mãos são seguras. As tuas mãos são fortes. As tuas mãos são santas. As tuas mãos sustentam aquilo que eu não consigo sustentar. Por isso, Senhor, eu solto. Solto a necessidade de controlar tudo. Solto o medo de não dar conta. Solto a culpa de estar cansado. Solto a ansiedade pela nova semana. Solto o peso de tentar agradar a todos. Solto a preocupação com aquilo que não posso resolver nesta noite. Solto a sensação de que estou sozinho. E me deixo carregar. Carrega-me, Jesus. Carrega-me para a paz. Carrega-me para a confiança. Carrega-me para o descanso. Carrega-me para mais perto do teu coração. Senhor, nesta noite de domingo, eu peço uma bênção especial sobre o meu sono, porque eu preciso dormir como alguém cuidado, não como alguém derrotado, não como alguém abandonado, não como alguém vencido pelo medo. Eu quero dormir como ovelha nos ombros do pastor. Quero fechar os olhos, sabendo que o Senhor permanece acordado. Quero descansar, sabendo que tua mão trabalha. Quero entregar o amanhã, sabendo que tua graça já está lá. Quero repousar sem culpa. Quero respirar sem aperto. Quero sentir que a noite não é inimiga. A noite pode ser altar. A noite pode ser entrega. A noite pode ser descanso em Deus. Bom pastor, guarda minha mente durante esta noite. Afasta pensamentos que me roubam a paz. Afasta imagens de medo. Afasta preocupações repetidas. Afasta lembranças que machucam. Afasta toda inquietação. Afasta toda perturbação. Afasta toda ansiedade. Que meu último pensamento antes de dormir seja tua presença. Que minha última entrega seja minha vida nas tuas mãos. Que minha alma descanse em ti. Senhor, abençoa também aqueles que não conseguirão dormir facilmente. Abençoa quem trabalha durante a noite. Abençoa quem cuida de alguém doente. Abençoa quem está em hospital. Abençoa quem está preocupado com um familiar. Abençoa quem está sozinho. Abençoa quem tem medo da madrugada. Abençoa quem chora em silêncio. Abençoa quem sente que ninguém entende seu cansaço. Jesus, carrega cada uma dessas pessoas. Que ninguém passe esta noite sem sentir, de alguma forma, que o céu se importa. Que ninguém pense que o seu cansaço é invisível para Deus. Que ninguém ache que sua dor é pequena demais para ser apresentada ao Senhor. Tu és o bom pastor. Tu percebes até a ovelha que ficou para trás. Tu escutas até o balido fraco da alma cansada. Tu enxergas quem se perdeu no escuro. Tu vais buscar. Tu levantas. Tu colocas nos ombros. Tu trazes de volta. Senhor, eu peço pelos que se sentem distantes de ti, talvez por vergonha, talvez por pecado, talvez por feridas, talvez por decepções, talvez por cansaço, talvez porque a vida foi pesando e a oração foi ficando longe. Bom pastor, chama essas almas, não com medo, mas com amor, não com ameaça, mas com misericórdia, não com uma voz que acusa, mas com uma voz que diz: volta, eu ainda amo você. Volta, eu ainda cuido de você. Volta, eu ainda sei o seu nome. Volta, eu ainda tenho caminho para a sua vida. Senhor, se essa pessoa sou eu, chama-me. Se eu me afastei, chama-me. Se eu fiquei frio, chama-me. Se eu perdi a vontade de rezar, chama-me. Se eu estou cansado até da fé, chama-me com ternura, porque eu não quero viver longe de ti. Mesmo que eu não saiba voltar sozinho, eu quero ser encontrado, eu quero ser carregado, eu quero ser conduzido. Senhor Jesus, há uma parte de mim que tem medo de confiar,
medo de entregar e nada mudar, medo de descansar e perder o controle, medo de esperar e me decepcionar, medo de acreditar e sofrer de novo. Mas nesta noite, eu coloco esse medo diante de ti. Ensina-me que confiar não é fingir que os problemas não existem. Confiar é saber que eles não são maiores que Deus. Confiar não é abandonar responsabilidades. É reconhecer que eu não sou Deus. Confiar não é cruzar os braços diante da vida. É caminhar sabendo que o pastor vai comigo. Confiar não é ausência de luta. É presença de Deus na luta. Então, Senhor, eu escolho confiar. Mesmo cansado, mesmo sem entender tudo, mesmo com a alma ainda tremendo, eu escolho confiar. Porque se eu esperar até estar sem medo para confiar, talvez nunca confie. Então confio com medo mesmo. Confio cansado mesmo. Confio pequeno mesmo. Confio chorando mesmo. Confio porque Tu és fiel. Senhor, prepara minha segunda-feira. Que eu acorde com a alma mais leve. Que eu acorde com coragem. Que eu acorde com fé. Que eu acorde lembrando que não caminho sozinho. Que eu acorde sabendo que a semana já foi entregue a Deus. Que eu acorde sem permitir que a ansiedade seja a primeira voz. Que a Tua voz seja a primeira. A voz que diz: levanta, eu estou contigo. Eu vou à frente. Eu te conduzo. Eu te sustento. Eu carrego você. Bom pastor, abençoa meu trabalho. Abençoa minhas mãos. Abençoa meus projetos. Abençoa meus estudos. Abençoa minhas responsabilidades. Abençoa cada lugar onde eu entrar. Abençoa cada pessoa com quem eu falar. Abençoa cada decisão que eu precisar tomar. Livra-me de confusões. Livra-me de injustiças. Livra-me de caminhos errados. Livra-me de palavras impensadas. Livra-me de atitudes tomadas no cansaço. Livra-me de tudo que rouba minha paz. E quando eu sentir que estou começando a me sobrecarregar, lembra-me, eu sou ovelha. Não preciso carregar o mundo. Meu pastor está comigo. Senhor, nesta noite eu quero rezar por todos os que acompanham esta oração. Cada pessoa que deixou um comentário. Cada pessoa que escreveu uma intenção. Cada pessoa que colocou o nome de alguém cansado. Cada pessoa que está ouvindo pela televisão, pelo celular, pelo computador ou por qualquer aparelho. Visita todas elas. Tu conheces cada história. Tu sabes o que cada uma vive. Tu sabes quem está cansado, quem está em crise, quem está com medo, quem está esperando resposta, quem está tentando recomeçar, quem precisa ser carregado. Jesus, passa agora pela casa de cada pessoa. Entra nos quartos, entra na sala, entra na cozinha, entra nos lugares onde houve preocupação, entra nos lugares onde alguém chorou, entra nos lugares onde o domingo ficou pesado, entra nos lugares onde a ansiedade pela semana tentou crescer e derrama a Tua paz. Que esta família de oração seja alcançada pela Tua misericórdia. Que ninguém se sinta sozinho neste canal. Que cada pessoa encontre aqui uma voz de fé, uma palavra de esperança, uma oração para continuar, uma luz para atravessar a noite. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero te pedir novamente, com todo o coração, inscreva-se neste canal. Não deixe esta oração passar como algo isolado. Permita que esta missão caminhe com você. Aqui nós publicamos orações todos os dias. E talvez amanhã, quando você mais precisar, uma nova oração chegue como resposta, como sinal, como força, como abraço de Deus. Ative o sininho. Deixe o seu like. O seu like ajuda esta oração a alcançar mais vidas. Ajuda outras ovelhas cansadas a encontrarem este momento de descanso. Ajuda pessoas que estão entrando na semana sem forças a ouvir que Jesus ainda carrega. E compartilhe esta oração com alguém.
Alguém que você sabe que está cansado. Alguém que trabalha demais. Alguém que cuida de todos. Alguém que está preocupado. Alguém que precisa dormir em paz. Talvez o seu compartilhamento seja a forma que Deus usará para colocar essa pessoa nos ombros do bom pastor. Agora, volte para dentro. Respire mais uma vez. Imagine Jesus se aproximando. Imagine o olhar dele. Não um olhar de cobrança, mas de amor. Imagine as mãos dele levantando você do lugar onde o cansaço te deixou. Imagine os ombros fortes do pastor. O lugar seguro onde a ovelha cansada descansa. Você não precisa caminhar agora. Você pode descansar. Você pode se deixar levar. Você pode permitir que Jesus te conduza. Senhor, eu aceito teu cuidado. Eu aceito ser carregado. Eu aceito descansar nos teus ombros. Eu aceito não entender tudo agora. Eu aceito entregar a semana. Eu aceito soltar o controle. Eu aceito confiar. Mesmo que meu coração ainda esteja aprendendo. Ensina-me, Jesus. Ensina-me a descansar. Ensina-me a ser cuidado. Ensina-me a confiar na tua condução. Ensina-me a não ouvir mais a ansiedade como se ela fosse minha guia. Ensina-me a seguir tua voz. Ensina-me a dormir em paz. Ensina-me a acordar com fé. Ensina-me a viver esta nova semana como ovelha do teu rebanho, guardada, conduzida, amada, carregada. Senhor, a noite continua. A semana se aproxima. Mas eu não estou sozinho. O bom pastor está comigo. E se o bom pastor está comigo, eu posso descansar. Eu posso recomeçar. Eu posso atravessar. Eu posso levantar amanhã com esperança. Porque hoje, nesta noite de domingo, eu entreguei o peso. E Jesus começou a carregar comigo. E Jesus começou a carregar comigo. Porque esta é a verdade que a sua alma precisava ouvir nesta noite. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa entrar na nova semana como se estivesse abandonado. Você não precisa fingir que está forte quando por dentro está cansado. Você não precisa esconder de Deus aquilo que pesa. O bom pastor viu você, viu sua caminhada, viu seu esforço, viu sua preocupação, viu seu silêncio, viu suas noites inquietas, viu suas lágrimas guardadas, viu quando você continuou mesmo sem vontade, viu quando você pensou em parar, mas deu mais um passo. E nesta noite de domingo, Ele não te olha com cobrança, Ele te olha com amor. Ele se aproxima, Ele se inclina, Ele te levanta e te coloca sobre os ombros. Senhor Jesus, bom pastor da minha vida, nesta parte final da oração, eu me entrego completamente ao teu cuidado. Entrego o peso que ainda restou. Entrego a ansiedade que ainda tenta falar. Entrego o medo da nova semana. Entrego as preocupações com a casa. Entrego as preocupações com a família. Entrego as preocupações com o trabalho. Entrego as contas. Entrego a saúde. Entrego os pensamentos repetidos. Entrego os caminhos que ainda não entendo. Entrego tudo nas tuas mãos. Porque eu não quero dormir segurando aquilo que o Senhor quer carregar. Eu não quero começar a semana com o coração sobrecarregado. Eu não quero permitir que o medo seja meu pastor. O meu pastor és tu. A minha segurança está em ti. O meu descanso está em ti. A minha esperança está em ti. Jesus, carrega-me nos teus ombros. Carrega-me quando eu estiver fraco. Carrega-me quando eu estiver confuso. Carrega-me quando eu estiver com medo. Carrega-me quando eu não souber o que fazer. Carrega-me quando eu sentir que minhas forças chegaram ao limite. Carrega-me quando a ansiedade tentar me dominar. Carrega-me quando a segunda-feira chegar com suas cobranças. Carrega-me quando eu esquecer que não estou sozinho.
E lembra-me sempre: a ovelha cansada não é rejeitada pelo pastor. Ela é procurada, ela é encontrada, ela é levantada, ela é carregada. Senhor, eu consagro esta noite a Ti. Consagro meu sono, consagro meu descanso, consagro minha casa, consagro minha família, consagro meu corpo cansado, consagro minha mente agitada, consagro meu coração ferido, consagro minha alma inteira. Que esta noite seja guardada, que meu sono seja protegido, que minha mente descanse, que meu coração se acalme, que meu corpo recupere forças, que minha alma respire em paz. Afasta de mim toda inquietação, afasta todo pensamento que rouba a paz, afasta todo medo do amanhã, afasta toda culpa que não vem de Ti, afasta toda sensação de abandono, afasta toda perturbação, afasta todo peso que não pertence a esta noite e coloca sobre mim a Tua paz, a paz do bom pastor, a paz de quem sabe que está sendo conduzido, a paz de quem pode descansar nos ombros de Jesus. Senhor, abençoa a nova semana que vai começar. Vai à frente de cada dia. Vai à frente da minha segunda-feira. Vai à frente das minhas responsabilidades. Vai à frente do meu trabalho. Vai à frente das minhas conversas. Vai à frente das minhas decisões. Vai à frente das minhas entradas e saídas. Vai à frente da minha família. Vai à frente de tudo que eu ainda não consigo ver. Abre as portas certas. Fecha as portas perigosas. Livra-me de confusões. Livra-me de escolhas precipitadas. Livra-me de palavras duras. Livra-me de caminhos que me afastam da Tua paz. Dá-me sabedoria. Dá-me paciência. Dá-me força. Dá-me serenidade, dá-me coragem para enfrentar o que for necessário e humildade para entregar aquilo que não depende de mim. Bom pastor, protege minha família nesta semana. Protege quem mora comigo. Protege quem está longe. Protege meus filhos. Protege meus pais. Protege meu esposo. Protege minha esposa. Protege meus irmãos. Protege meus avós. Protege meus amigos. Protege todos aqueles que eu trago no coração. Se alguém estiver cansado, carrega. Se alguém estiver perdido, chama. Se alguém estiver triste, consola. Se alguém estiver doente, fortalece. Se alguém estiver com medo, acalma. Se alguém estiver distante da fé, aproxima. Se alguém estiver entrando na semana sem esperança, derrama luz. Que ninguém da minha família se sinta abandonado. Que ninguém caminhe sozinho. Que ninguém seja vencido pelo medo. Que ninguém se perca longe do Teu amor. Senhor, nesta noite eu também Te peço perdão. Perdão pelas vezes em que tentei carregar tudo sem confiar em Ti. Perdão pelas vezes em que deixei a ansiedade falar mais alto que a fé. Perdão pelas vezes em que reclamei mais do que agradeci. Perdão pelas vezes em que fui duro comigo mesmo. Perdão pelas vezes em que, cansado, fui impaciente com quem eu amo. Perdão pelas vezes em que esqueci que o Senhor estava comigo. Lava meu coração, renova minha alma, dá-me um espírito mais manso, mais confiante, mais simples, mais entregue. Eu não quero terminar este domingo preso ao peso. Eu quero terminar este domingo nos Teus ombros. Eu quero fechar os olhos, sabendo que sou cuidado. Eu quero dormir como filho, como filha, como ovelha amada, como alguém que pertence ao bom pastor. Jesus, eu Te agradeço. Obrigado porque esta oração chegou até mim. Obrigado porque o Senhor viu meu cansaço. Obrigado porque o Senhor não me despreza quando estou fraco. Obrigado porque o Senhor não me abandona quando eu me perco. Obrigado porque o Senhor não exige que eu caminhe sozinho. Obrigado porque nesta noite posso descansar nos Teus ombros. Obrigado pela semana que passou.
Obrigado pelos livramentos. Obrigado pelas forças que recebi sem perceber. Obrigado pelas portas que o Senhor sustentou. Obrigado pelas respostas que chegaram. Obrigado também pelo que ainda está em espera. Porque mesmo quando eu espero, o Senhor cuida. Mesmo quando eu não entendo, o Senhor conduz. Mesmo quando eu estou cansado, o Senhor me carrega. Agora eu declaro com fé: a minha semana está nas mãos de Deus. A minha casa está nas mãos de Deus. A minha família está nas mãos de Deus. O meu descanso está nas mãos de Deus. O meu futuro está nas mãos de Deus. E eu estou nos ombros do bom pastor. Por isso, eu posso descansar. Eu posso respirar. Eu posso soltar o peso. Eu posso confiar. Eu posso dormir em paz. Repita comigo, devagar. Jesus, carrega-me nos teus ombros. Jesus, prepara minha semana. Jesus, protege minha família. Jesus, acalma meu coração. Jesus, guia meus passos. Jesus, eu confio em ti. Jesus, eu descanso em ti. Amém, amém e amém. Se você rezou comigo até aqui, escreva nos comentários: Jesus, carrega-me nos teus ombros. Escreva também o nome de alguém que está cansado e precisa ser carregado por Deus nesta nova semana. Pode ser alguém da sua família. Pode ser um amigo. Pode ser você mesmo. Coloque esse nome nos comentários com fé. E eu quero te pedir, com todo o coração, se esta oração tocou a sua alma, inscreva-se agora neste canal e ative o sininho. Aqui nós publicamos orações todos os dias. E talvez a próxima oração seja exatamente a resposta que Deus quer colocar no seu coração em um momento difícil. A sua inscrição fortalece esta missão de fé. O sininho ajuda você a não perder a oração diária. E o seu like ajuda esta oração a alcançar mais vidas. Deixe o seu like neste vídeo. Esse gesto simples pode ajudar esta oração a chegar a outra ovelha cansada. Alguém que está entrando na semana sem forças. Alguém que precisa dormir em paz. Alguém que precisa lembrar que Jesus ainda carrega quem não consegue caminhar. Compartilhe esta oração com alguém especial. Talvez Deus use o seu compartilhamento para tocar uma pessoa que está sofrendo em silêncio. Que o bom pastor abençoe esta noite. Que ele proteja o seu sono. Que ele prepare a sua semana. Que ele guarde sua família. E que você nunca se esqueça: quando suas forças acabarem, Jesus ainda pode carregar você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.